Então, vamos fazer o programa que calcula a potenciação. Esse sim a gente vai usar laços para resolver. Vou pedir aqui um novo programa. Nesse programa a gente vai usar de novo esse mesmo padrão aqui, definir a função main. Depois eu vou definir a função potência. E a função potência, depois dela eu chamo, né? Finalmente vai ter o comando que vai ser executado, que é a função main. Lá na função main eu vou copiar, porque é a mesma coisa. Eu vou ler os dois números aqui. Então, primeiro eu vou ler x, depois eu vou ler y, e agora eu quero imprimir o resultado de... Deixa eu colocar esse aqui, esse para cá, de potência x e y. Lá em potência eu recebo duas variáveis, eu posso chamar de A e B, não faz diferença o nome aqui. E agora o que eu quero fazer é com que eu quero retornar, então eu vou colocar como comentário aqui, retorna A elevado a B, que é igual a vezes A vezes A, quantas vezes, né? B vezes. Então, partindo dessa ideia que A elevado a B é A vezes A, B vezes, eu vou construir um laço. Porque até agora, né, a gente poderia tentar resolver, na verdade, né, tentar resolver isso antes assim, A elevado a B, certo? Provavelmente o Python vai aceitar. Deixa eu testar aqui no idle. Então, se a gente tem A igual a 1, a 3, B igual a 3 também. 3 ao cubo, então A elevado a B, 27. Tudo bem, o Python resolve isso aqui para a gente também com a potenciação. Mas a gente vai criar um laço para fazer isso aqui. Então, quantas vezes a gente precisa desse laço? B vezes. Então, eu vou criar um I que vai de 1, enquanto o I for menor ou igual a B, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que a variável A, que era esse valor aqui, recebe o valor de A vezes A. Isso aqui não vai dar certo, porque eu preciso de uma outra variável, na verdade. Então, resultado, eu vou armazenar o resultado na variável res. Então, inicialmente, res está com 1. Res recebe o valor dele mesmo, vezes A. Tá? Então, na primeira interação, o que a gente tem é... Aqui ficou faltando um A, né? O que a gente tem é o valor de A. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que I receba I mais 1. Então, vamos pensar aqui ó, um pouco nesse código. Então, vamos supor que A é igual a 2, que nem está ali, né? A é igual a 2 e B é igual a 6. Eu criei a variável res, que vai começar com 1. E aí eu tenho uma outra variável I, que começa também com 1. Na primeira iteração, eu entro aqui, 1 é menor do que 6? Sim. Então, res recebe ele mesmo, que é 1 vezes A. Então, agora, esse valor aqui vai ser atualizado para 2. I recebe I mais 1, que é 2. No próximo passo, 2 é menor do que 6? Sim. Então, res recebe o valor que está nele mesmo, vezes A. Então, agora é 2 vezes 2, que é 4. O I vai ser incrementado de novo. Ele é menor do que 6, a gente vai para o próximo. Res recebe ele mesmo, que é 4 vezes A. Então, aqui passa a ser 8. I recebe I mais 1, que é 4. Vamos para o próximo. 4 é menor do que 6. 8 vezes 2 é 16. O I é incrementado. A gente vai de novo. 5 é menor do que 6. 16, que é res, vezes 2, dá 32. O I é incrementado para 6. Então, isso aqui foi atualizado. Incrementou. Aí agora, 6 é menor ou igual a 6? Sim, é menor ou igual a 6. E a gente vai fazer com que res receba 32 vezes A, que é 64. O 6 passa a ser 7. E agora, quando a gente volta aqui no while, 7 não é menor ou igual a 6. Então, a gente interrompe o laço. No final, o valor da minha resposta, que está aqui em res, é o valor que eu tenho que retornar. Então, a gente acabou de fazer um laço aqui bem simples que retorna o valor da potência de A elevado a B. Então, return res. Certo? Vamos testar para ver se isso aqui está certo.
Vou chamar de potência. Digite o primeiro número é 2, o segundo número é 6. E aí, um erro, potência não está definida. Ah, por quê? Porque eu escrevi potência, aí não dá, né? Aí puxou demais o R caipira aqui, é potência. Então, sem estresse. Se vier um erro, não precisa se preocupar, às vezes é coisa fácil. 2 elevado a 6 é 64. Ah, legal, professor, acabei de fazer e parece que está funcionando. Não, mas a gente acabou de falar que existe uma forma de validar, né, as funções que a gente faz. Então, a forma de validar vai ser construir essa função verifica de novo. Então, eu vou implementar ela aqui. Ela pode ser antes de potência ou depois, porque a gente já viu que não vai fazer diferença mais a ordem. A função verifica, ela vai testar, no caso eu vou testar só para valores de x igual a 2, tá? E eu vou testar todos os valores indo de 0 até, que está errado, é até 10. Então deixa eu consertar aqui, de 0 até 10. Então enquanto y for menor ou igual a 10, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a chamada lá da função assert, que vai verificar para mim se potência de x e y é igual. Aqui eu estou usando a função lá do matemática, o math_poll. Então, math.poll, que é a potência de x e y. Se acontecer alguma coisa, vai dar um erro. A mensagem aqui que eu vou colocar é erro e y recebe y mais 1. Primeira coisa, eu estou usando a função math e preciso incluir o módulo math lá em cima. Então, primeiro de tudo, import math. Quando a gente importar o math, para tentar executar, eu vou colocar aqui 2 e 6. O que eu fiz de errado é que não era para chamar a função main, né? Agora eu quero chamar a função que verifica. Ela vai verificar para mim todos os valores para x igual a 2 e y de 0 até 10. Verifica essa função. Na hora que a gente executa, ele... Opa, verifica. Quando a gente tentar executar, deixa eu ver... Opção mais 10. Deixa eu... O que está errado aqui? Não houve erro nenhum. Deixa eu imprimir aqui o valor. Print potência XY. Então, ele imprimiu as potências. Não está dando nenhum erro. Todas as potências estão sendo calculadas corretamente. Tá, no slide eu tinha feito uma implementação um pouquinho diferente. E eu vou colocar essa implementação para que a gente chegue num erro aqui. Eu quero mostrar para vocês. Aqui, a resposta começou com A. Então, eu não preciso desse primeiro passo da iteração, porque eu já vou começar a resposta armazenando A. Isso significa que é uma iteração a menos. Então, eu não preciso ir até B. Eu posso ir somente até B menos 1. Então, eu coloco I sendo menor ou igual a B. Quando a gente fizer a função main, então, voltando lá, quando a gente volta aqui na função main, se eu perguntar 2 elevado a 6, ele fala 64. Tudo indica que o nosso programa está correto. Mas quando eu pedir para fazer a função verifica, que é essa daqui de baixo, o que vai acontecer é que ele vai dar um erro. Então ele fala assim, ó, houve um erro na hora de fazer a verificação com a função matemática. Se houve um erro com a função matemática, com certeza o erro foi nosso, não da função matemática. E eu não fui muito específico, né? Não falei onde que estava o erro. Então era legal ter colocado aqui erro quando o y é igual a qual o valor do y. Vou colocar aqui formate y. Então quando o y é igual a um valor, ele vai me falar qual é o erro. E o erro está bem no primeiro, quando o y é igual a 0. Por quê? Se eu tentar chamar essa função aqui, potência de 2 elevado a 0, o valor retornado está sendo 2. E não é verdade, né? Qualquer número elevado a 0, o valor retornado tem que ser 1. Então, fazendo essa verificação com o código que eu tinha implementado no slide, a gente vai conseguir ver que o erro está nessa parte aqui do 2 elevado a 0. Como que a gente corrige isso? Não tem muito jeito, vai ter que fazer um if aqui. Então, quando chama a função potência, se o valor de b for igual a 0, o que eu tenho que fazer? Retorno 1. Então, sempre que eu estiver elevando um número a 0, o valor de retorno tem que ser 1, senão executa a função. E lembrando que quando tem um return, a função ela é encerrada. Agora, se eu tentar verificar, ele vai imprimir todos os números e não deu erro nenhum.
a gente acaba de corrigir o nosso programa. Esse é um exemplo que mostra que às vezes a gente esquece de pensar em um caso particular e por isso que vale a pena criar essas funções de verificação automática de código. Certo? Então aqui, ó, corrigindo a função, seria colocar quando y é igual a 0, retornar 1, que foi exatamente o que a gente tinha feito.